Fala galera, eu sou o Tony e esse é o Turno Nerd de hoje. E no Turno Nerd de hoje eu trago verdades, logo após a vinheta. Então galera, como vocês já sabem, fui pro cinema e assisti Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Esse é o turno com spoiler. Se você ainda não assistiu, não quer pegar spoilers, então eu já te peço para que você só se inscreva nesse canal, deixa teu like também aí, não custa nada, né? E ativa as notificações para receber os próximos vídeos, porque esse não seria um vídeo interessante para você acompanhar, já que você não quer ter spoiler. Então vou começar aqui para quem ficou no vídeo até agora. O filme ele tem uma pegada bem mediana, né? É um filme que entretém bem, é um filme que mantém aquela vivacidade da fórmula Marvel, né? Que, como eu falei no vídeo sem spoiler, já está um pouco saturada e que de certa forma me preocupa, né? Deixa muita gente preocupada, porque como é que vai sobreviver todo esse processo de construção de arcos e de histórias que a gente espera que ainda venham por aí, né, com esse novo vilão que é o Kang, né? Então o filme começa basicamente mostrando como foi que ficou a vida do Homem-Formiga após Vingadores Ultimato. E aí parte para a cena que eles são levados para o Reino Quântico, né, através de uma máquina que foi criada pela Cassie Lang, né, que é a filha do Scott Lang. De certa forma estudou ali com o cientista, né, o antigo Homem-Formiga, né, o Hank Pym. Ela, por um erro ali, por uma falha ali, acaba levando toda a família para o Reino Quântico, né, que é onde está o Kang, né? E aí na trama explica, né, mostra de certa forma que a Janet Van Dyne, né, ela já conhecia o Kang daquela época onde ela esteve no Reino Quântico presa por 30 anos, né? E eles chegam lá no Reino Quântico, de certa forma, com a família toda dividida. O Homem-Formiga e a filha dele acabam caindo no Reino Quântico em uma parte, e a Janet, a Hope e o cientista Hank Pym acabam caindo em uma outra parte do Reino Quântico. Lá tem umas cenas onde mostram algumas partes que vão explicando para quem está assistindo todo o contexto do Reino Quântico, mostrando algumas figuras, né, do Reino Quântico, seres que existem lá. Tem um vislumbre de como é que é toda a estrutura, criaturas mirabolantes do Reino Quântico, e que essas figuras que me tiraram de conexão com o filme, né? Porque, de certa forma, o CGI ele tá bem prejudicado. Você consegue perceber as cenas onde o pessoal dos efeitos especiais, o pessoal do design acaba abusando muito da tela verde. Isso meio que desconecta você em alguns momentos. Vai ter outros momentos que tem realmente uma fotografia legal, a imagem é de boa qualidade e tem uma resolução que engana um pouco, mas outros momentos é bem complicado se manter conectado no filme, né? E isso a gente pode ver também na figura, né, de um dos vilões, que é o MODOK, né? O MODOK, ele, de certa forma, ele é um vilão bem caricato nos quadrinhos. É um vilão que não é, na maioria das vezes, levado a sério, mas ele tem um background legal, é de se esperar. Uma adaptação do primeiro vilão do filme do Homem-Formiga, o Jaqueta Amarela, que ele, quando é reduzido, né, lá no primeiro filme, ele vai parar no Reino Quântico, e chegando lá ele é transformado pelo Kang, né, no MODOK, né, que é uma figura meio humana, meio robótica, meio bizarra. Na verdade é um cabeção, e que nos quadrinhos tem uma figura bem grotesca, né, com algumas marcas no rosto, coisa e tal, e nessa só ficou mesmo um cabeção, um rosto engraçado, e foi motivo de piada. Eu vi várias pessoas sorrindo, né, durante as aparições do MODOK, porque ele deixou de ser um vilão esquisito para ser um vilão extremamente patético. Uma atuação que deixou a desejar, mais uma das que deixaram a desejar. Como eu falei no vídeo sem spoiler, né, que você pode acompanhar aqui no canal também, só houve realmente 3 atuações que de fato salvaram o filme, que foi a atuação de Michelle Pfeiffer, Michael Douglas e Jonathan Majors, como eu falei no vídeo sem spoiler. Eles conseguiram fazer com que o filme pudesse ter uma certa relevância
ali dentro da ideia, né, do que o filme queria, né, passar, transmitir para o público. A Janet Van Dyne teve todo um arco ali que serviu como background para explicar a questão do reino quântico e o tempo que ela passou lá no reino quântico com o Kang e explicar um pouco da essência do vilão para o público que até então não o conhecia. E Hank Pym, né, com a questão da atuação dele em relação a uma parte onde ele consegue comandar um exército de formigas que ajuda a, de certa forma, derrotar o vilão. Não quero ficar só falando aqui sobre detalhes técnicos e problemas do filme, mas que isso faz parte, com certeza, principalmente para você que está pensando em assistir o filme e quer saber mais detalhes. Quero falar das atuações que ajudaram de fato a construir a história do filme. O Kang, né, como um vilão que realmente atua de uma forma badass. O Kang, ele transmite uma força que você realmente sente medo do vilão do filme. Você entende que ele pode fazer muito mais do que aquilo que ele demonstra de forma resumida no filme. Ele tem um perfil que muitas vezes é calmo, mas ameaçador, em alguns momentos explosivo e assustador, de fato. Ele é um vilão a nível Thanos, você consegue entender isso através da história, mas que quando vai partir para o confronto, de fato, eu senti que o Kang ele foi nerfado, né? Ele foi diminuído. Acredito que pelo poderio que ele tinha e pela demonstração de força que ele apresenta, né, durante todo o filme, ele poderia facilmente derrotar o Homem-Formiga, tendo em vista que o Homem-Formiga não é um dos mais poderosos Vingadores. Ele tem sim a sua relevância, tem os seus superpoderes, mas que são irrisórios perto dos poderes que o Kang tem nos quadrinhos e que demonstrou ter no próprio filme, né? Tendo em vista que no ato final do filme, basicamente, o Kang humilha o Homem-Formiga, né? Bate nele e ele acaba tendo que precisar da ajuda da Hope Van Dyne, né? Que é a Vespa, para poder impedir que ele, de certa forma, fosse derrotado pelo Kang. E o Kang acaba perdendo a luta de uma forma que eu achei que ficou meio esquisita, entende? Que ele poderia, sim, conseguir se livrar daquela situação, mas que o roteiro também ajuda a contextualizar e demonstrar que aquela derrota dele foi plausível. Para você ter uma ideia, contextualizando, né, para você saber como foi que o Kang de fato foi derrotado, ele tem uma nave que possibilita a saída dele do reino quântico. E a Janet Van Dyne, né, que é a primeira Vespa, quando ela cai lá no reino quântico, ela ajuda ele a reconstruir esse núcleo de energia que ligaria a máquina, né, essa nave que levaria ele para fora do reino quântico. Só que quando ela percebe, né, em um dado momento lá, ela consegue ver o que ele poderia fazer, ela desiste e acaba destruindo esse núcleo de energia da máquina e fugindo do reino quântico, deixando o Kang lá preso. É esse mesmo recurso que é utilizado no final do filme para meio que reduzir o Kang a quase partículas invisíveis, impossíveis de captar. Então é como se repetisse, né, a primeira parte do filme, o primeiro arco onde ele é derrotado, e o segundo da mesma forma. Então é uma certa preguiça, né, do roteiro de criar formas criativas, de fazer com que o Homem-Formiga talvez não derrotasse o Kang, mas deixasse ele lá no reino quântico, ou impedisse que ele conseguisse sair ileso daquela situação. Então a gente parte para as cenas pós-créditos, tendo esse background, né, da história, onde tem dois vilões, né, um que realmente merece o lugar onde foi posto e que vai manter essa próxima fase da Marvel interligada, né, com suas aparições, e um outro vilão que tem uma pegada bem comédia pastelão e um fim mais patético do que sua própria existência
no próprio filme, né? Então a gente vai para a cena pós-créditos. Eu quero comentar sobre elas agora, porque de fato, se tem algo que eu posso dizer que foi importante no filme, foram as cenas pós-créditos. Por incrível que pareça, foram as duas cenas pós-créditos as cenas mais importantes do filme. E aí você já começa a entender a minha frustração de ter assistido Homem-Formiga e a Vespa Quantumania e ter saído do cinema sem saber de fato o que dizer a respeito desse filme. Na primeira cena pós-crédito a gente consegue vislumbrar uma coisa que já aconteceu nos quadrinhos, que é o conselho, né, dos Kangs, né, que é aquela reunião onde todos os Kangs, todas as variantes do Kang, né, aparecem ali reunidos para tomar decisões. E nesse caso existe toda uma reunião de Kangs de multiversos diferentes, né, variantes, milhares de variantes, mas existem 3 que são principais e que aparecem na cena pós-crédito numa espécie de coliseu lá no arena, e eles aparecem centralizados na cena. E essas 3 variantes são do faraó Ramatut, que é quando o Kang volta para a época do Egito Antigo e domina aquela civilização com a sua tecnologia. Tem o Immortus, né, que é uma versão do Kang que aparece nos quadrinhos, que é a versão mais velha do Kang, que futuramente acaba depois traindo todos os Kangs, né, no quadrinho e dominando aquele reino, né, de variantes do Kang com a sua sabedoria milenar. E tem uma outra variante que a gente ainda não consegue destacar, não consegue identificar, mas que poderia ser de repente o Kang que é conhecido como Centurião Escarlate, né? Que na verdade no filme ele não tem nenhuma relação visual com a cor vermelha, que é o que é apresentado nos quadrinhos, mas que na sua forma física, seus trajes, é o que mais poderia se encaixar na descrição. Então esse conselho ele está ali reunido, aqueles 3 Kangs falam, né? E começaram a mexer no multiverso, e eles mostram lá uma janela, uma parte lá que mostra uma divisão de várias linhas temporais, como foi mostrado na primeira temporada de Loki, né? Para você que ainda não assistiu, é bom assistir para poder entender, né, o que aquilo ali representa, né? E eles falam que aquele que morreu lá, né, foi o que foi isolado por eles e que conseguiram, de certa forma, tocar no multiverso através da morte dele, né? Que os personagens ali começaram a saber demais, né? O Homem-Formiga, a Vespa, enfim, os heróis da trama. E isso vai fazer com que eles corram atrás de resolver esse problema, que provavelmente vai resultar em novas aparições do Kang nessa nova fase 5 da Marvel no UCM. Agora eu quero falar da segunda e última cena pós-crédito, onde é mostrado para nós talvez uma cena da segunda temporada da série de Loki, onde ele aparece, ele e Morbius, assistindo uma palestra que é ministrada por Victor Timeline, que seria basicamente ali um cientista, né, naquela cena onde a gente está vendo. E ele está falando de coisas tecnológicas, mais ou menos parecido como se fosse Howard Stark, né, apresentando as coisas tecnológicas que ele criava. Quem é Victor Timely? Ele, na verdade, é a variante do Kang, que é o Kang Prime, né, que abre uma possibilidade para a gente ver esse Kang se tornando o faraó Ramatut, né, no futuro, né? Ou o Kang o Conquistador, aquele que nesse filme é derrotado pelo Homem-Formiga e pela Vespa. Existem essas facetas do Kang, onde ele viaja para o passado ou para o futuro e pode se tornar ele mesmo em variantes diversas, né? Variantes multiversais. Então é basicamente isso que se trata o filme. Espero que você tenha gostado do turno com spoiler, né? E peço para que você deixe teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque só assim você pode receber essas notificações no seu dispositivo. Deixa aí teus comentários, me diz aí o que você pretende ver nos próximos vídeos e teorias que a gente vai estar trazendo aqui. Obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo turno.